A pessoa é muito bom com liderança, que é aquela coisa mais inspiracional, ela inspira as pessoas, só que ela trava, ela não avança e ela não entende por quê. E por que ela não avança? Porque falta gestão, falta esse outro pilar fortinho. Muito bom, vocês estão bem? Legal. Maravilha, pessoal. A gente vem falando a semana toda, a gente tem 30 minutos que passam muito rápido aqui, falando sobre liderança e gestão. Nos 10 primeiros dias do desafio dos 30 dias com o Lindomar Farias, nós conversamos nos 10 primeiros dias sobre liderança. E desses 10 primeiros dias, nós dedicamos muito tempo à figura do líder, né? Porque o líder ele tem um posicionamento, ele tem uma postura, ele tem algo ali diferente que influencia muito nas pessoas que estão à sua volta, que estão sob a sua gestão, que estão sob a sua liderança. Lindomar, eu não sou líder ainda, você é sim. No seu contexto de família, no seu contexto de vida, na sua família, quando eu digo família, nos seus familiares, pode ter certeza que de alguma forma você sim exerce uma influência e sim as pessoas elas estão te observando. E você pode começar a exercitar essa postura de liderança a partir do momento desses ambientes, né, que você está inserido. Seja no projeto social, seja na sua empresa, nos seus negócios, quanto mais capacitado, quanto menos pontos cegos aí você tiver em relação à liderança, em relação à gestão, mais rápido você vai conseguir avançar na sua vida, nos seus negócios, com a sua família e com aquilo que você pretende fazer. É por isso que nos 10 primeiros dias nós falamos sobre a figura do líder. Trabalhamos muito sobre a figura do líder. Fechamos os 10 primeiros dias ali, entramos já na sequência, estamos no 14º dia do desafio. E nesse 14º dia nós estamos falando sobre a figura da gestão. Nós estamos trazendo uma pegada de gestão aí, o tempero que é o caminho, é o painel de indicadores que ajuda esse líder a transitar com essas pessoas. Invariável, você pode pensar aí, na sua família, nos seus negócios, onde você lidera um projeto, você precisa desses dois atributos, da liderança e da gestão. São coisas diferentes, mas que se complementam. Elas se fortalecem. Às vezes a pessoa é muito boa com liderança, que é aquela coisa mais inspiracional, ela inspira as pessoas, só que ela trava, ela não avança e ela não entende por quê. E por que ela não avança? Porque falta gestão, falta esse outro pilar, fortalecer esse outro pilar. E nesses 10 dias que nós iniciamos, no 14º, ontem, a gente falou muito sobre isso. Como trabalhar uma gestão, como você trabalhar através das pessoas, como você se fortalecer como pessoa, como você avançar dentro de um caminho e com pessoas sob a tua liderança. E muitas vezes você não é desenvolvido para um cargo de liderança, para uma posição de gestão, você é jogado numa posição de liderança e de gestor. E você vai aprendendo na prática. Só que essa prática, muitas vezes, ela leva um tempo até você começar a ter um resultado interessante. Você bate muita cabeça, você sofre muito com as pessoas elas te rejeitam muito no primeiro momento, ou elas vão te amar muito, só que vão te dar pouco resultado. Por quê? Porque um desses pilares aqui, ou eles estão descalibrados, ou você tem um e não tem outro. Porque da mesma forma, se você tiver muita gestão e não tiver liderança, você também vai dar uma, digamos assim, você também vai ter problema. Porque você vai cobrar muito, só que ao mesmo tempo você não vai ter muito essa admiração, esse respeito, esse imã que atrai as pessoas para você. O que você acha? Tá certo? Muito bem, pessoal. Ontem, nós tivemos aqui uns rápidos minutos que nós passamos, eu estava conectado dentro do carro, né, nos últimos 3 dias aí, conectamos de dentro do carro, na estrada, o sinal estava ruim, mas conseguimos conectar e conseguimos entregar para vocês um conteúdo fantástico aí sobre gestão e liderança. E dando continuidade ao que nós estávamos conversando ontem, nós falamos muito sobre aquela agenda estratégica, aquela visão fantástica que você pode ter de tudo que você precisa realizar dentro do seu negócio. O interessante aqui é que você tenha fé. Que você tenha fé. Por que eu digo isso? Porque quando você vai construir a sua agenda estratégica, você precisa colocar o plano perfeito. Abaixo de Jesus, né? Cristo é o plano perfeito. Mas aqui nessa agenda estratégica você precisa colocar o plano perfeito. E é nesse plano perfeito que você vai desenhar tudo que você precisa fazer para que a sua liderança ela prospere através da sua gestão. E que você consiga obter resultados satisfatórios, exponenciais, crescentes. A gente sabe que é uma construção e é muito importante você ter o pé no chão em relação a isso. Nada é da noite pro dia. A gente sabe que é uma construção, até mesmo um relacionamento com as pessoas que estão com você no dia a dia, que estão trabalhando com você, que estão sob a tua gestão, que estão sendo coordenadas por você, supervisionadas por você. Você precisa investir muito em relacionamento, tá certo? Esse relacionamento ele aproxima e ele te ajuda nessa mão de liderança, para que as pessoas elas consigam te ouvir. Ou parem, não que ela não esteja te escutando, ela te ouve, mas ela não te escuta. E aí quando você dá um comando, ela ouve, mas ela não coloca em prática, ou coloca em prática muito pouquinho, muito parcialmente ali o que você está passando. Por isso que a figura do líder, a mão do líder, essa aproximação, investir nesse relacionamento, achar pontos de apoio, por exemplo, se você trabalha num projeto de ação social, ou se você tem uma empresa, ter momentos também que você consiga, sei lá, almoçar junto com a sua equipe, fazer alguma confraternização, mesmo que seja alguma coisa, um coffee break, alguma coisa do tipo, e estar junto com eles nesse momento, porque isso aproxima você deles, eles te conhecem, você conhece eles veem que você também tem dificuldades, imperfeições, assim como eles, e isso aproxima demais a equipe, você começa a ganhar fortemente eles na liderança. E lembra que na liderança tem duas chavezinhas importantes aí que a gente precisa virar, que é a escuta ativa, né, quem ouve e acompanha, mas quem escuta lidera. Então quem escuta de forma genuína, ele consegue ganhar a liderança. E a habilidade de comunicação. A habilidade de comunicação ela vai te ajudar tanto para a liderança e fortemente para a gestão, para você fazer o desdobramento desses desafios, aquilo que você precisa colocar para sua equipe, do caminho que você precisa levar ele, para que você chegue nos resultados, né, sair do ponto A e chegar no ponto B aqui em cima, tá certo? No seu destino. E ontem nós começamos a falar muito sobre isso, sobre esse destino, né? Como chegar nesse destino. Qual é, você começa o seu ano, você estabelece uma meta lá, fala assim, olha, eu quero faturar esse ano 5 milhões, por exemplo. Como que eu vou sair
do faturamento de, sei lá, 2,2 milhões para 5 milhões no ano. Como que eu vou fazer essa trajetória, esse caminho? É por isso que a agenda estratégica é a base da gestão. Eu comentei com vocês que grandes empresas, multibilionárias, multibi mesmo, eu, inclusive como alto executivo trabalhando nessas empresas, eu tive a oportunidade de participar fortemente da construção dessa base estratégica, né, dentro da gestão. Eu digo para vocês que é de extrema importância. Se para uma empresa gigante, grande, do segmento farmacêutico, ou segmento, qualquer segmento, construtora, qualquer segmento, varejo, atacado, qualquer segmento que vocês imaginar, se para as grandes empresas a agenda ela é extremamente importante, imagine para uma empresa de pequeno porte, uma microempresa, para uma pequena, para uma média empresa. Quanto mais você cresce, mais importante é você ter essa agenda estratégica. E essa agenda estratégica, ela é a base da sua gestão. É através dela que você vai fazer gestão de qualquer negócio. Aonde você estiver inserida, ou aonde você estiver inserido, você vai conseguir avançar através da agenda estratégica. Só para vocês terem uma ideia, eu até comentei ontem, as reuniões de planejamento de uma grande empresa para o ano seguinte, ela começa já a partir de agosto, para vocês terem ideia. Então eles começam ali, são meses de construção, de agenda, não que as outras coisas elas param. As outras coisas elas estão na esteira, rolando já com o planejamento do ano anterior. Mas a alta direção, lembra da pirâmide lá que eu comentei com vocês? Essa parte pequena da pirâmide aqui, a alta gestão, que é a gestão mais estratégica, eles já começam a fazer o desdobramento conectado com o tático e com o operacional aqui embaixo também. Então, as três partes elas começam aos poucos aí se integrando, a conversar, a comunicar, a trazer ideias, soluções, para que a gente consiga alimentar esse plano, construir a melhor agenda e levar à frente. Claro que o nível de complexidade de uma grande multibi, ela não é o mesmo de uma empresa pequena. E é por isso que quanto antes você começar a fazer essa agenda estratégica, começar a desenvolver essa cultura de se organizar, tirar um tempo para você conseguir organizar suas coisas e colocar a sua empresa num rumo de crescimento, numa rota de crescimento, pode ter certeza que você vai avançar e prosperar muito mais rápido. Aí sim, você tem um caminho virtuoso. Muitas dessas empresas, eu não sei se vocês já pararam para observar, mas elas se deparam com a seguinte situação. Poxa, eu cresci muito no mês passado, foi um mês sazonal, Dia das Mães, alguma coisa do tipo que seja relacionado diretamente ao meu comércio, mas eu não consegui sustentar esse crescimento. As vendas não aconteceram no mês seguinte. Eu não consegui atingir os objetivos que eu precisava para que as coisas caminhassem bem. Eu dou aquele salto, eu vou de galinha, dou aquele salto, e já em seguida eu paro, não mais o que pode estar acontecendo. Tem muito a ver, não que você não vai ter altos e baixos no seu negócio, mas tem muito a ver com essa agenda estratégica que eu estou falando para vocês. Essa agenda estratégica, ela te dá a visão das coisas, daquilo que você precisa realizar para que tudo aconteça. Como diria um alto executivo, diretor, né, que trabalhou comigo, eu testei isso como exemplo durante as lives, o ruim de você colocar data é que ela vai chegar. Mas isso é bom, porque gera essa pressão no bom sentido, não aquela pressão exagerada, mas aquela pressão de você assumir o controle do seu negócio, tomar as decisões que precisam tomar, para você chegar onde você precisa chegar com seus planos, seus projetos na sua vida. Então, essa agenda estratégica, ela serve também para uso pessoal? Óbvio que sim, claro que sim. Numa proporção menor e menos complicada, mas ela vai te ajudar muito, muito mesmo no seu planejamento de vida pessoal, inclusive, daquilo que você precisa realizar. Quero fazer uma viagem no fim do ano, quero fazer um passeio diferente no aniversário de casamento, não sei, você coloca na agenda, você já começa a se organizar, a se planejar. Eu não sei vocês, mas eu sempre tive comigo, na minha experiência de vida e também nas minhas atividades, no meu trabalho, eu sempre caminhei com uma agenda dessa aqui, ó. Nessa agenda, deixa eu mostrar pra vocês aqui, agenda. Nessa agenda aqui, eu faço as minhas anotações. Tudo que eu preciso fazer durante a semana, dia, mês, eu coloco ali as minhas metas e objetivos. E por incrível que pareça, quando você vai fazer o check ali, de tudo que está acontecendo, do que você colocou, organizou, a maior parte dos itens, se não todos, dependendo do que você coloca e da tua organização, você consegue realizar. Porque quando você registra em algum lugar, você assume um compromisso, o teu subconsciente, de que você precisa fazer algo. E ele vai te ajudar a lembrar, ele vai te ajudar a avançar naquilo que você está planejando, que você está organizando. Se isso acontece de uma forma pessoal, e eu já tomo consciência disso, e a minha mente, ela ajuda a moldar e a trabalhar em cima de uma agenda, imagine uma empresa. Você já parou para pensar que muitas pessoas elas barram o crescimento de um negócio, elas barram o avanço de algo importante na sua vida, porque inconscientemente elas têm medo do crescimento, porque elas sabem que se ela crescer muito, ela não vai conseguir se organizar, ela não vai ter tempo, e essa é a crença que ela tem na mente dela. Ela não vai conseguir fazer o que ela precisa fazer, ela vai perder tempo de repente com os filhos, vai perder tempo com os amigos, ela não vai conseguir fazer as coisas que ela gosta. É por isso que muitos empresários, muitas pessoas, elas acabam sucumbindo no início do seu negócio, porque tudo que ela consegue fazer, ela vai até o limite do que está na sua mão. Ela vai até o limite de tudo que ela conseguiu construir com muito esforço, muito esmero, até aquele ponto. Só que ela esquece de algo muito importante, que ela também pode trabalhar através das pessoas, que ela pode montar uma equipe e que essa equipe, sendo desenvolvida, pode ser que ela não faça igual, na verdade ela não vai fazer igual essa pessoa faz. Ela pode fazer talvez um pouco abaixo, na média, pode ser que faça até melhor. É ter essa habilidade de trabalhar a liderança e a gestão. É isso que vai determinar o seu crescimento, ou um crescimento de uma forma saudável, quando você consiga sim trabalhar através das pessoas e consiga ter o controle do seu negócio na sua mão. Senão não faria sentido ter grandes empresas, grandes negócios, grandes construtoras, empresas que vêm crescendo cada vez mais no mercado fora. Essas pessoas sempre ficariam pequenas. Você já parou para se perguntar qual é o segredo dessas empresas? O que é uma empresa? O que é uma empresa? Uma empresa de pequeno porte, durante 5, 10 anos aí, ela consegue ter um crescimento muitas vezes absurdo no mercado. Como que ela consegue emplacar? Como que ela consegue avançar? Você já parou para pensar? Por que essas empresas elas crescem tanto? Por que elas avançam tanto? Por que as pessoas elas estão motivadas muitas vezes dentro de uma organização? Porque existe liderança e existe gestão. Quando esses dois pilares eles são fortalecidos, quando o líder, o gestor, ele entende essas duas coisas, liderança e gestão, que são coisas distintas, mas que se complementam, isso fortalece o trabalho dele e fortalece a empresa dele. Principalmente quando ele escuta e quando ele desenvolve a habilidade de se comunicar, de falar, de se posicionar, de ir pra frente, de buscar conhecimento, de chegar e falar assim, galera, pessoal, ó, nós temos um trabalho, um projeto novo e tal, o nível de energia, a entrega dele, como ele se posiciona para as pessoas, isso tudo vai conferindo a ele muita autoridade e ele vai conquistando muito respeito dessas pessoas para que ele consiga conduzir esse negócio. Eu digo para vocês que eu consegui fazer isso em tempo recorde quando eu voltei para a indústria farmacêutica. Saí quase 12 anos aproximadamente de companhia, de empresa, trabalhando como executivo,
pedi para sair, fiquei um ano fora e voltei para um projeto específico para uma startup do próprio grupo. Mas o que eu levei muitos anos para fazer como executivo, na volta eu fiz um tempo muito mais rápido, muito mais rápido. Exigiu muito de mim, mas eu conseguia ter muito controle daquilo que eu estava fazendo e me posicionando muito mais como gestor. Porque eu já sabia trabalhar esses dois motores, a liderança e a gestão. Tem momentos que você vai mais para as pessoas e outros momentos você trabalha um pouquinho melhor a gestão. Mas invariavelmente, esses dois motores, essa locomotiva, eles estão trabalhando juntos. E você está dando pesos e medidas juntos para esses dois para que você consiga chegar no seu resultado. Então o resultado de anos que eu consegui ali trabalhar na empresa anterior, em 1 ano e 3 meses a equipe tinha 60 consultores aproximadamente, 4, 5 gestores ali que eu assumi, que estavam abaixo de mim. Nós assumimos a liderança Brasil em resultado. Pessoal, onde você consegue fazer isso num curtíssimo espaço de tempo? Construir uma equipe, contratar, treinar, desenvolver. Claro que você tem toda uma estrutura, eu não fiz isso sozinho, eu tinha toda uma estrutura que me deu suporte, me ajudou durante essa caminhada. Mas aí eu quero trazer exatamente isso para você. Você hoje, com uma pequena empresa, com um negócio, desenvolvendo, esse negócio ele vai crescer à medida da sua mão, daquilo que você sabe e consegue controlar e fazer e desenvolver. Mas se você desenvolve essa habilidade de trabalhar a liderança, de trabalhar a gestão, ter essa agenda estratégica e colocar isso para rodar, para funcionar, pode ter certeza que você vai ter muito mais segurança para conseguir avançar. Porque você sabe que a cada momento de subida de nível que você tem, que gera aquele caos, que gera aquela pressão, que aumenta a produção, que aumenta o faturamento da sua empresa, que você tem que controlar mais coisas, você automaticamente já vai desdobrando isso e formatando uma equipe ali que consiga ajudar você a prosperar. A ponto de você trabalhar cada vez mais, lembre, a ideia é que você fique cada vez mais aqui na ponta dessa pirâmide de forma estratégica. Não que você não vai descer no operacional, que você não vai comunicar com o tático, né, com os gestores principalmente, que estão abaixo de você, de meia pirâmide, do tático, estratégico, tático e operacional. Você vai comunicar porque você precisa alimentar a sua visão estratégica lá em cima. Mas você não vai precisar ficar o tempo todo no operacional, por exemplo, apagando incêndio. É por isso que muitos empresários, muitos empreendedores, eles não crescem exatamente por isso. Porque a vida dele vira um caos. Ele fica imerso na operação, ele fica resolvendo, apagando incêndio o tempo todo. E aí o cara entra em depressão, ele tem problema de saúde, comorbidades ali que vão interferindo. E chega uma hora que ele começa a pensar, cara, isso não vale a pena. Isso está custando a minha vida. A preço de que eu vou tocar um negócio desse? E essa integridade dele mental, ela começa a se desconstruir, a se dissipar. Por isso que é muito importante. E aí não adianta só remediar, né? Vou no médico, no psiquiatra, no psicólogo, sei lá, fazer alguma coisa, vou cuidar da minha mente, tudo bem, vai te ajudar, maravilha. Mas se você não melhorar esse ambiente, aí duas coisas que esses profissionais vão trazer pra você. Ou você sai do seu ambiente, ou você melhora ele. Geralmente eles vão na primeira alternativa. Sai desse ambiente, segue a tua vida de um outro formato, você já conquistou o que você precisava, agora respira fundo, segue e aproveita. Mas você já parou pra pensar que se não tivesse chego nesse momento, não tivesse gerado esse desgaste tão grande, se ele tivesse uma mão legal pra gestão, pra liderança, ele poderia continuar avançando, prosperando e alcançando muito mais vidas, pessoas ali que estão sendo abençoadas por conta do negócio que ele está construindo, na empresa que ele está trabalhando, onde ele está inserido. Olha que interessante, mas a falta de conhecimento, a habilidade de não buscar esse conhecimento, de não renovar, e às vezes não é nem não renovar, ele tem na consciência, ou ela tem na consciência, que ela precisa melhorar, mas ela não avança, ou ele não avança. Por quê? Porque ele está imerso na operação, ele está imerso no caos, e ele não consegue sair desse ambiente, desse momento, porque ele sabe que se ele sai, como ele não se preparou, se ele sai, a coisa não vai funcionar, pelo menos é a crença que ele tem na mente dele. E aí ele fica ali, tá, vai se desgastando, às vezes é um produto bom, um serviço bom, é algo muito bom que serve à sociedade, às pessoas, aquilo está crescendo, ganhando corpo, e ele está se arrebentando na saúde, no emocional dele, porque ele não sabe trabalhar essas duas coisas, liderança e gestão. Lindomar, como que funciona essa agenda estratégica? Eu só estou trazendo aqui um nível de consciência um pouquinho maior sobre a importância de investir para qualquer coisa que você queira fazer na sua vida. Investir na capacitação de liderança e de gestão. Lindomar, o que essa agenda estratégica tem a ver com liderança e gestão? Ela é a base do crescimento para sua empresa, para sua vida, para seu negócio, para tudo que você quiser fazer. Seja um obcecado por agenda, por realizar agenda. Não só por agenda, e para ter 10 agendas, eu sou obcecado, tem 10 agendas em casa, não é isso. Seja um obcecado por execução de agenda. Seja um obcecado por realização de agenda. Por planejar isso, colocar e falar, cara, isso aqui é muito importante, eu preciso realizar. Tá chegando a data para realizar tal coisa. Eu preciso colocar isso aqui para fazer. As empresas que avançam podem ter certeza. Eles não avançam se eles não tiverem uma agenda estratégica. Não é qualquer agenda, é uma agenda estratégica. No começo, sua agenda vai ficar meio vazia, porque muita coisa acaba ficando na sua tomada de decisão, como dono do negócio, como líder, muitas vezes, como gestor. Mas à medida que o tempo vai passando, as coisas vão ganhando corpo, a empresa vai crescendo, avançando, aí você começa a estruturar essa agenda com outras áreas, com outras pessoas que são responsáveis. Você monta os comitês, monta as reuniões que você precisa desenvolver para que você tenha braço e mãos. E aí é o segredo, o pulo do gato que eu quero passar para vocês durante esses 10 dias sobre gestão, exatamente para que você consiga avançar, para que você consiga assumir realmente o controle e trabalhar através dessas pessoas. Lindomar, todas as pessoas vão trabalhar direitinho, vão fazer a coisa acontecer o tempo todo? Não. Sempre vai ter uma parcela de pessoas que você vai estar sempre na linha de risco, cara. Você sempre vai estar pensando, puxa, eu podia tirar o fulano daqui, esse cara não vai, não adianta, dou feedback, trabalho, oriento. Todo mundo vai ter alguém assim na sua equipe e faz parte do jogo. O desafio do líder, do gestor, é conseguir ter essa visão da sua equipe, entender quais são os pontos fortes e onde também estão os pontos fracos dessa corrente. Essa pessoa não pode ficar numa área que seja extremamente estratégica para a empresa. Seja na área contábil, financeira, por exemplo, área de vendas, produção, dependendo do negócio. Tem que tomar muito cuidado e fazer uma leitura muito rápida disso para você fortalecer esse pilar e não ficar, às vezes, na mão de uma pessoa que pode causar um problema muito grande ou quem sabe até quebrar o seu negócio. Entendeu? Faz sentido? Como que funciona a agenda estratégica? Essa agenda estratégica, ela é dividida em meses. É uma agenda simples, pessoal. Até se vocês me perguntarem, Lindomar, como que era a agenda da empresa que você trabalhava? Uma empresa multi-bi, maior da América Latina, exporta para mais de, acho que bem mais agora do que 40 países. Como que funciona a agenda estratégica de uma empresa assim? Eu vou dizer para vocês que essas grandes empresas, elas fazem essa agenda estratégica numa planilha de Excel. Ela fala, nossa, Lindomar, você tem certeza disso? Sim. É construída no Excel. Depois eles transportam essas informações e colocam dentro de uma agenda de sistema e cada área controla a sua agenda. Marketing, financeiro, contábil, área de vendas, cada um vai ter a sua agenda estratégica dentro do cronograma. Mas a agenda macro, que é você, o líder, o dono do negócio, que está construindo, que está fazendo acontecer, essa agenda macro é você que faz ela. E você pode começar a praticar essa agenda a partir de agora, no seu trabalho, com as pessoas que estão com você, onde você estiver exercendo uma função de liderança e de gestão, agora você já sabe. A liderança ela é mais inspiracional, ela comunica, ela inspira mais as pessoas, e aí você precisa achar formas e mecanismos para isso. Eu ensinei muito isso nas 10 primeiras lives que nós fizemos aqui. E a outra é que nós estamos estudando agora, que é a parte de gestão.
A gestão é a que ajuda a controlar e direcionar. É o motor que ajuda a dar direção para essas pessoas dentro do seu negócio. E essa agenda estratégica é a agenda que ajuda você a conduzir tudo isso. A não falhar. A falhar menos, aliás, né? Não falhar muito pesado. Mas a não falhar, a falhar menos, né, dentro do seu negócio. Então essa agenda estratégica, ela é subdividida em meses, em dias. Aí você coloca todos os feriados, finais de semana, você deixa tudo certinho isso aí, e aí você começa a pontuar. Lindomar, posso começar a fazer uma agenda estratégica hoje, 9/6, junho? Posso fazer uma agenda estratégica? Sim, você pode começar a desenvolver, executar essa agenda estratégica a partir de hoje, fazer isso acontecer nos seus negócios. Então você pega essa agenda, começa lá a planejar, puxa, onde eu quero chegar com a minha empresa, com o meu negócio, quais são os indicadores, o que eu preciso colocar nessa agenda. É isso que eu estou te ensinando e vou continuar passando para vocês nos próximos dias. Hoje nós estamos no 4º dia falando sobre gestão, trazendo para você uma visão, tentando dar uma calibrada nessa parte do que é liderança, do que é gestão, né? Porque quando a gente fala assim, ele é gestor da empresa, ele é líder da empresa. Tá, mas qual que é a função dele? O que exatamente ele faz, né? Como que ele conduz? E eu estou passando para vocês aqui uma receita, né? Um segredo que eu geralmente levo em mentorias, de algo precioso que você vai usar em qualquer negócio. Qualquer coisa que você vai fazer na sua vida, de negócio, de empresa, qualquer coisa. Se você seguir esses 3 pilares, pessoas, processos e produto, vai ajudar você a avançar em tudo que você fizer, pode ter certeza disso. Às vezes a pessoa fica perdida, né? Vou pegar um pouquinho daqui, um pouquinho dali, vou fazer um curso aqui, um curso lá, vou trazer um monte de coisa. Cara, se você pegar esses 3 pontos aqui, esses 3 pontos que eu tô passando pra você, eu duvido de verdade que você não consiga ter resultado. Duvido mesmo. Qualquer negócio, invariavelmente, ele vai passar por esses três pilares aqui, pessoas, processos e produto. E é isso que eu tô ensinando pra você, trazendo aqui. Essa agenda estratégica, ela vai te ajudar fortemente na parte de gestão, tá certo? Nos próximos dias, e a gente vai conversando, eu vou compartilhar essa agenda pronta já pra vocês, o modelo dela, de grátis, sem Pix, tá bom? Pra você gerenciar melhor aí a sua vida, os seus negócios, aquilo que você precisa fazer. E vou trazer um modelo de agenda aqui também pra exemplificar pra vocês. Acredito que amanhã eu consigo mostrar já. Mostrar pra vocês a minha agenda estratégica, como que tá funcionando na minha vida, nos meus negócios, naquilo que eu tenho feito, como que é o planejamento estratégico da empresa que eu tô envolvido, que eu tô nesse momento de construção também, com objetivos ali desafiadores, né? Construindo bastante coisa. Então tudo isso precisa entrar num cronograma, precisa entrar numa esteira de execução para que a gente consiga sair do ponto A e chegar no ponto B, né? Nessa agenda estratégica, você também consegue dar destino para aquilo que você precisa fazer. Como assim, Lindomar, dar destino? Por exemplo, se você quer sair de um faturamento de 2 milhões para 5 milhões, por exemplo, dentro de um determinado ano, quais são os caminhos? Em que momento eu vou precisar tomar algumas decisões em todas as áreas para que eu consiga chegar nesse destino, nesse objetivo? E essa agenda estratégica, ela te ajuda exatamente nisso, tá certo? Muito bem, meus queridos, já chegamos ao final de mais uma super live, aquela live. Mais uma live que nós estamos terminando aqui. Parabéns por estar conectado comigo às 5h57 da manhã. Eu entrei 3 minutinhos atrasados antes que você puxe minha orelha. E amanhã nós estamos conectados novamente às 5h57 nesse canal. Eu vou compartilhar com você a minha agenda, explicar pra você como que eu me organizo, como que eu uso. Pessoal, é o mesmo modelo que eu usava numa empresa multi-bi. E eu vou trazer isso pra você aqui na sua mão, sem bromejo, sem enrolação. Eu vou mostrar isso e vou compartilhar com você, tenho certeza que vai ser bênção na sua vida. Tenha uma excelente semana, que Deus abençoe você, os seus projetos, tudo que você fizer, por onde você passar, que você possa frutificar esse canal de bênção na vida do seu próximo. Quando você é canal de bênção na vida do seu próximo, em escala a riqueza automática na sua vida. Mas não estamos falando somente de riqueza financeira, nós estamos falando de coisas muito maiores, que são muito acima disso, e que a riqueza financeira é apenas uma pequena consequência. Deus abençoe e nos falamos na sequência. Dia 14 nós temos um super evento, muito bem lembrado, Ana. Dia 14 nós temos um super evento que eu vou entrar a fundo, trazer todo esse conhecimento para você sobre pessoas, processos e produto. Será um workshop ali no Hustle Working das 9 às 13 horas. Eu tenho certeza que vai ser um momento aí de muita entrega, de muita troca, de muito network, e a gente vai aprender muito junto, tá certo? Muito bom. Beijo no coração de vocês, nos falamos e até amanhã às 5h57. Tchau, pessoal. Excelente semana.